Olá, no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que você já sabe que assiste pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Lá no site você pode acompanhar toda a programação, igualzinho como ela vai na nossa telinha de TV. Ainda tem uma vantagem, porque no site a gente deixa os programas disponíveis para que você possa assisti-los quantas vezes você quiser. A grande vantagem também é que pelo site você assiste em qualquer lugar que você esteja, pelo seu tablet, pelo seu smartphone. Isso permite que a Boas Novas chegue a você em qualquer lugar do mundo, sempre levando uma programação que faz diferença, uma programação que abençoa vidas. Eu fico muito confortável de fazer essa afirmação, porque é você que tem dito isso para a gente, que a programação da Boas Novas é uma programação que faz diferença, é uma programação que abençoa vidas. Nós temos isso como objetivo e quando você confirma, nós nos sentimos felizes e gratos a Deus, porque o que nós queremos é, através daquilo que a gente faz, mostrar para você o amor de Jesus. E olha, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, nós temos um exército de pessoas que já entendeu o tamanho desse desafio e por isso elas se chamam e se tornaram semeadores de boas novas, nos ajudam com oração e nos ajudam financeiramente, contribuindo para que nós possamos a cada dia mais cumprir os objetivos, de levar uma boa programação até você, de mudar a nossa tecnologia, começar a transmitir o nosso sinal digital, uma obrigação que temos que cumprir. Já já isso aí está sendo indispensável que se faça. E a gente precisa de você. Se você ainda não é um semeador, liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv e vem você também ser um semeador de boas novas. Vai fazer toda a diferença para a gente e eu tenho segurança que vai fazer diferença na sua vida também, porque o Senhor se alegra quando nós colocamos o nosso coração, colocamos os nossos bens à disposição da obra do Senhor. Que Ele que pode fazer isso, o único que pode, te abençoe, te guarde, prolifere, que Ele possa atender os desejos do teu coração, com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais também. Cabeça para Cima de hoje traz para você um assunto que é diferenciado e é importante. Nós vamos falar sobre distúrbios alimentares, um tema que de certa forma é até corriqueiro, mas que nem sempre nós damos a ele a importância que ele merece. Distúrbios alimentares, eles são responsáveis pelo maior índice de mortalidade entre todos os tipos de transtornos mentais. É isso aí. Transtornos mentais. E você, onde é que você se situa? Você está entre aquelas pessoas que têm obsessão por comer ou está no outro extremo? Naquele grupo das pessoas que não se interessam por comida e nem gostam de comer. Vem conosco. Hoje você vai entender o que é o distúrbio alimentar e por que a gente tem que cuidar desse assunto. Começamos com o nosso informativo. Os distúrbios alimentares são comportamentos relacionados à alimentação de um indivíduo, podendo causar danos à sua saúde. As origens destes transtornos envolvem múltiplos fatores, como históricos de bipolaridade, depressão na família e disfunções no metabolismo. De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de algum tipo de transtorno alimentar. Em estudos de longo prazo, o índice de mortes provocado por esses transtornos chega a 20%. Aproximadamente 90% dos casos são de mulheres jovens, porém este número vem aumentando entre homens e adultos de ambos os sexos. Os principais tipos de distúrbios são a anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Seu tratamento envolve psicoterapia, educação nutricional, aconselhamento familiar, medicamentos e hospitalização. Pois é, você já pensou no distúrbio alimentar como um transtorno mental? Interessante, né? E mais uma vez, mulheres são um dos principais grupos aí afetadas por esse tipo de distúrbio.
Vamos conversar sobre esse assunto. Eu recebo aqui no estúdio hoje a Ana Paula Camargo, vocês já conhecem, ela que é neurocientista da UFRJ, é nossa neurocientista. Eu agradeço mais uma vez de estar aqui por essa oportunidade, isso é excelente. Eu sempre tenho esse feedback das pessoas que assistem, gostam, se interessam, depois vão buscar mais informações, quer dizer, é só uma bênção. É isso aí. E para a gente também, ter você aqui é uma bênção. Muitíssimo obrigada por estar conosco, tá bom, Ana? Também conosco hoje a Thaísa Moreira, a Thaísa que é psicóloga do Grupo Viva, no Rio de Janeiro. E primeira vez aqui no Cabeça para Cima, muitíssimo obrigada, Thaísa. Prazer. Tá bom? Falar aí sobre distúrbios alimentares, você que tem um trabalho bastante voltado para esse tipo de problema, vamos chamar assim, não é? Sim, através da terapia cognitiva, Perfeito. a gente aborda esses casos. Bacana. Obrigada por estar aqui com a gente. Quero apresentar para vocês também a Priscila Santa Rita. A Priscila é advogada e ela sofreu de compulsão alimentar e continua ainda em tratamento. Obrigada por estar aqui com a gente e por poder se disponibilizar e compartilhar conosco a tua situação aí de distúrbio alimentar. Eu agradeço o convite e essa oportunidade. Obrigada. Bom, obrigadíssima mesmo. Queridas, a primeira coisa, né, porque o que mais me chama a atenção nessa história é distúrbio alimentar ser um transtorno mental. O que é isso, Ana? Não, na verdade, o que acontece? Logicamente, é um transtorno dos padrões mentais, né? O distúrbio alimentar. Então, é por isso que essa junção de duas coisas que parecem ser muito distintas, mas que, no fundo, tem a ver com todos os padrões mentais que a gente sempre vem aqui falar sobre essa questão. E os padrões, tanto vindo da parte da genética, hereditário, vindo de um processo familiar, quanto de um comportamento da nossa sociedade antecipando ou fomentando esse processo, né? Então, aí a gente, como o enunciado, né, falou, a gente tem 3 tipos que são assim mais importantes e mais característicos, né? A anorexia, a bulimia e a obesidade, né? Que seria a compulsão por alimentos e que levando em consequência a obesidade. A gente vai já comentar cada um desses tipos, entender como é que eles, o que é cada um deles, né? Entrar no mérito mesmo, mas ainda uma para mim, curiosidade, né? A distúrbio alimentar ser uma das principais causas de morte, né? Dentro desse segmento dos transtornos mentais, um maior índice de mortalidade. Como assim? Por que isso acontece? Seria dentro do quadro mais, possivelmente, da anorexia, né? A gente tem assim, o que acontece? Tem as patologias que vêm associadas a essa patologia primária, né? Então, por exemplo, da obesidade, da bulimia, a gente vê um quadro de diabetes, de infarto, hipertensão. Então, são doenças crônicas gravíssimas que levam a óbito. E a anorexia, que é uma das 3, é a mais, digamos, rara, ela leva o paciente a óbito por desidratação, desnutrição, e ela é a mais perigosa das 3. É a que leva à internação. É a que leva à internação pela causa primária, né? As outras 2, as causas são secundárias, são patologias que vêm associadas a essa patologia principal. Comorbidades orgânicas, né? Isso, hormonais, aí vem vários distúrbios, né? Você pode associar várias questões, tireoides, distúrbios metabólicos. Endócrinos. E aí vai, né? Então, embora a gente, no próprio informativo já tenha sido comentado um pouquinho, o que é essa história do distúrbio alimentar? Porque, lendo sobre o assunto, né, eu vejo uma coisa que diz assim, distúrbio alimentar nem sempre tem a ver com comida. Como é? Porque a doutora pode até depois acrescentar muito mais coisas, mas o distúrbio alimentar, por exemplo, ele vem muito do que o paciente se observa como uma aparência. Então, por isso esse comportamento, transtorno mental, porque esse padrão
mental da aparência dele, desse indivíduo, fica transfigurado. Então, o indivíduo não se vê, a realidade dele é uma realidade diferente do que ele tem mentalmente. Então, em consequência disso, vem o distúrbio alimentar. Aí ele ou come demais ou tem a ausência de apetite. Mas esse comportamento, ele, assim, eu sempre falo da nossa fisiologia, né? Então, ele vem posterior a um processo fisiológico. Então, você vê que tem o funcionamento cerebral desse indivíduo é diferente. Então, o paciente que tem anorexia, ele não tem vontade de comer e assim, a anorexia, menos de 10% da população vai desenvolver anorexia. A recompensa que nós temos com a alimentação normal, paciente normal, sem ter nem a bulimia, nem nenhum processo patológico, há uma recompensa. Você come, há uma recompensa para doces, há uma recompensa para gordura. Você tem essa recompensa, você tem esse prazer de comer. Através da comida, né? Já a recompensa até hormonal mesmo, a nível de cérebro, serotonina, esses hormônios, né? Onde liberação de prazer, né? Isso. Muitos pacientes me perguntam, mas que recompensa é essa? A recompensa é exatamente o que a doutora está falando. Você come o doce e aí o seu cérebro tem uma descarga hormonal. De substâncias que causam prazer. Então, você se sente bem, se sente prazerosa de comer um bom doce, de comer uma gordura, porque a gordura, o cérebro entende que ela vai ficar armazenada no corpo. Se por um acaso esse indivíduo não tiver como se alimentar, ele tem aquela gordura para receber. Então, ele sabe que ele vai ter essa oportunidade para não morrer. Então, o cérebro da gente pensa sempre em sobrevivência. Por isso que às vezes é tão difícil você vencer um processo, né, desse distúrbio, porque por causa das recompensas de prazer que de repente você tem. Como é que você vai quebrar com isso, né? Abdicar desse prazer. Né? O que te levaria a abdicar desse prazer? Seriam os prejuízos, né? Esse adiamento da recompensa, como é chamado, né, na parte fisiológica, ele só acontece quando você amadurece e começa a compreender que aquilo que você faz uso em 2 segundos, 1 segundo, uso de uma droga, uso de comida em excesso, sexo em excesso, jogos, as compulsões todas, que é muito normal do ser humano, você começa a entender que aquela compulsão não te faz bem, ou por experiência própria, ou por experiência de você observar o que acontece com os outros indivíduos. Então, você adia essa recompensa e recebe a recompensa de outra forma. Então, alguns indivíduos que, por exemplo, têm transtornos mentais e tinham essa recompensa através da comida, ele vai fazer uma outra atividade que vai recompensar ele. Uma atividade física, ou um curso que ele vai desenvolver. Que vai gerar prazer, vai gerar essa descarga, né? Exato. Que é uma descarga não só fisiológica, mas uma descarga emocional, né? Sim, porque... De entrar em contato com prazer, né? De satisfação pessoal. Perfeito. Exatamente. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, né? As nossas paradinhas técnicas, e eu quero voltar entendendo com vocês quais são as principais doenças, sintomas, como é que a gente identifica essa questão do distúrbio alimentar, né? Em que momento que a questão da comida, pura e simplesmente, né, de você deixou de ser uma coisa normal e se transformou aí num distúrbio alimentar, numa patologia que precisa de cuidado, né? Precisa de cuidado psicológico, médico, nutricional, né? A medicina clínica, uma equipe de profissionais. Perfeito. Tá? E aí eu quero checar se o que vocês estão dizendo faz sentido. E a gente vai checar isso com a Priscila, que está aqui. E, né, não vai deixar ninguém exagerar com nada do que a gente está falando, tá bom? Intervalo, voltamos já já. Eu quero mais.